Olá, pessoal. Eu sou Aureale Voidella, especialista em comportamento e experiência do consumidor. Mais uma vez eu agradeço imensamente a todos os nossos apoiadores, aos 250 assessores de imprensa que estão diariamente conosco. Lembrando que hoje nós estamos atualizando o portal com 4 pautas todos os dias e produzir conteúdos inéditos não é uma tarefa fácil. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a todos os nossos apoiadores que estão aqui conosco. E para você conhecer um pouco mais sobre o portal, vamos à nossa vinheta. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. E agora, nesta terceira temporada, temos mais um patrocinador muito especial para esta terceira temporada, que é a Nextcore, uma empresa que faz conexões Omnichannel, e conheça um pouco mais sobre o nosso patrocinador especial da temporada. O nome a gente já deu, Nextcore. Os adjetivos confiável, parceira e inovadora foram nossos clientes. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Mais do que desenvolver um software, nós somos uma empresa de soluções em Omnichannel, capaz de transformar um simples contato em uma experiência incrível. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do Omnichannel. Estamos aqui hoje com a nossa convidada desta terceira temporada. E não poderia ser uma pessoa mais especial e também colunista do Portal Customer. Primeiramente, eu agradeço você a estar aqui, todo esse tempo dedicado nessa manhã de gravação conosco, Raquel. E para que todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube te conheça um pouco mais, apesar que seus artigos já são fabulosos, então já tem bastante gente que te acompanha. Fale um pouco sobre a história da Raquel. Bom, eu sou Raquel Pereira, sou formada em administração, pós-graduada em marketing, sou co-hunter, né, a caçadora de tendências, tenho uma grande experiência aí com experiência de cliente e principalmente com user experience, que é a interação com o produto. Eu sou do Sul, sou Catarina. Trabalhei em algumas empresas, tive toda uma transição de carreira na qual eu saí do mercado corporativo e fui para startups, e aos meus 30 anos eu tive um plug, assim, aquele bichinho do empreendedorismo que mordeu, e hoje eu empreendo, eu criei um produto, idealizei e trabalho com a minha própria empresa, que é a startup, que trabalha no Fashion Tech, que é a Persizes. A gente idealizou um produto para plugin de e-commerce, que faz o fit size, na verdade, recomenda tamanhos, faz consultoria de imagem, tudo no digital. E isso tudo voltado já com essa experiência de usuário, entendendo, trazendo uma solução, algo intuitivo, algo que fosse atrativo para as pessoas. A gente tinha um problema e a gente desenvolveu a nossa solução para trazer ganhos para as marcas. E agora, para contextualizar um pouco mais para quem está nos ouvindo, afinal, o que é a experiência do usuário, ou essa letrinha que tanto está sendo falada, o X? O que é esta sigla hoje? Bom, para mim, o User Experience é toda a interação que a gente tem com o produto digital, geralmente voltado para plataformas, aplicativos, sites, mas isso é um conceito mais amplo. Porque isso é dentro da experiência do cliente, que é a experiência completa, que inicia tanto nos sites, nos blogs, com saque, com atendimento, a gente tem essa caixinha lá chamada User Experience, que faz a interface. A gente estuda o comportamento do consumidor, a gente entende o que ele busca, transforma essa interface num produto e traz isso como uma solução. E alguns objetivos, inclusive, do User Experience ou do X, é exatamente trazer atratividade, ser algo intuitivo, eficiente, trazendo uma marca, né? Não pode ser desconsiderado o X, porque
se você, o usuário, o teu cliente, ele tem uma experiência que não é legal com o teu aplicativo ou com o teu site, você já quebra esse elo da experiência completa do cliente. Então, é algo bem relevante a ser notado e também a dar um pouco mais de atenção. Nós falamos muito hoje sobre essa experiência, sobre estudar o comportamento do consumidor, e muitas empresas ainda visualizam isso como um custo, não como um investimento. E como que você defenderia, recomendaria esta estratégia atrelada, né, à usabilidade do produto, à estratégia de governança de experiência do cliente, que é algo hoje fundamental? Quais essas recomendações para essas empresas e a importância desse elo efetivo? As recomendações são que, se você tem uma boa experiência de usuário, você vai ter um custo maior, mas você vai fidelizar mais o cliente, porque se você tem uma boa experiência nesse mundo atual de hoje, que a gente já está num formato híbrido, consumindo muito mais o digital do que antes, você precisa se atentar. Então, o investimento com o UX, que é a interface de produtos digitais, ele é um investimento hoje para uma larga escala de fidelização no futuro. Porque se eu tenho uma boa impressão com a marca hoje, eu permaneço com ela. Então, esse custo, ele traz retorno pela fidelização do cliente. Eu não tenho como ter uma fidelização do cliente se eu não tenho uma experiência completa de cliente boa. E se o X, que é essa interação com o digital, não for boa, eu quebrei o elo. Então, eu acabo não tendo, inclusive, um prejuízo. Esse custo que é datado, como você falou, ele se torna um prejuízo se eu não investir nisso. Porque eu perco clientes, eu tenho oportunidade ali de converter mais, de viralizar, de ser lembrado por ter uma boa experiência dentro do digital. Se eu não olhar para esse caminho, eu acabo perdendo uma sequência de clientes que podem ser fidelizados e abrir novos mercados também. Até porque, se a gente olhar para o movimento que a gente tem hoje, a geração Z, que é a geração mais jovem, daqui a 2 anos ele vai estar em pleno poder econômico, de consumo. E essa galera é digital. Então, como é que eu vou trabalhar com esse público, né? Como é que eu vou olhar para a experiência de usuário hoje fazendo de uma maneira intuitiva, atrativa e trazendo essa galera para mais próximo da minha marca? É um investimento, sim, mas daqui a 1 ou 2 anos, esse público vai ser exatamente o público que vai consumir, vai ter poder econômico para isso. Muito importante alguns pontos que você colocou, que é estudar o comportamento do consumidor. E hoje, quando nós vamos estudar, isso não pode ser em cima só de um achismo. Isso são bases teóricas. Sim. A gente precisa conversar com este consumidor, ouvir de fato o que o consumidor deseja e fazer as pesquisas com aferições corretas, com uma amostra padrão adequada. Sim. E não, às vezes, só uma análise tendenciosa interna da empresa do que eu acho que o consumidor quer, sem escutar o consumidor. Exato. Então, esse é um erro muito comum das Sim. empresas, que eu acompanho muito algumas consultorias que eu faço. Como que você visualiza esta importância da análise da persona, análise do público, entrando um pouquinho aí na parte da prática do UX? Bom, vamos lá. Eu tenho até um case prático da minha própria empresa que eu posso compartilhar com vocês. Adoramos case. Bom, gente, quando eu construí o produto, olhando para o UX, eu tinha uma ideação de produto voltada para dados, captação de dados para a empresa, para que ela pudesse ter dados de cliente, conhecer melhor essa persona e saber com quem ela estava lidando. Só que nessa experiência de cliente, o UX, a interface, que é um plugin, né, conectado à tecnologia, ele tinha o login. E até então, o login, beleza. Você olha para o UX e fala, não, uma das regras do UX é não ter muitas etapas, né? É facilitar, ser um facilitador, facilite, algo que seja intuitivo. Toca aqui, responde ali, clica aqui, pronto, finalizei. Easy, fácil. O login, ele não é uma coisa tão simples. Só que a ideação e o projeto, ele tinha que ter a captação de dados. Como que eu ia captar, entendeu? Então, eu tive exatamente o case prático foi relacionado a isso. Porque fora do Brasil, aí a importância da gente até entender globalizado, sabe? Fora do Brasil, preencher dados, fazer um cadastro na Amazon, ou fazer um cadastro em uma multinacional, enfim,
para outras culturas, não é algo tão ruim. Porque você se cadastra uma vez, depois você não se cadastra mais. E pronto. E a partir daquilo, os próprios algoritmos, toda a inteligência, a tecnologia, ela vem e te traz indicações, te traz algumas coisas de experiência de cliente ou experiência de usuário que são boas. Então, eu olhei para isso e trouxe, né? Exatamente para as boas práticas do Brasil, né? Só que o Brasil tem uma cultura diferente. O brasileiro, ele não gosta de fazer login. Ele quer algo muito mais fácil. E aí, eu tive que pivotar essa parte do meu produto, refazer algumas coisas para poder aplicar. Então, sim, talvez eu poderia, se eu tivesse estudado um pouquinho mais sobre a cultura, desculpe, engasguei um pouquinho aqui. Se eu tivesse estudado mais sobre a cultura do brasileiro e entender que eu não precisava do login, ou eu teria que fazer o login, mesmo que eu quisesse dados, de uma outra maneira, de uma forma mais simplista, porque o público em si brasileiro, ele tem algumas peculiaridades, especificações, e a gente sabe disso, dentro do Brasil, né, multiculturas, multirregiões, então, essa questão da experiência do usuário é importante exatamente a gente olhar, entender a persona, e quanto mais dados eu tiver para realizar essa experiência dentro do meu digital, que hoje está em alta, hoje é necessário, não tem mais como a gente fugir desse quadrado, o híbrido já está aí, a tendência dos próximos anos é realmente ser mais digital, usar ele como facilitador para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, tem que entender as personas. Como? Pesquisando os consumidores. E como que eu olho para isso? A gente tem algumas empresas que são específicas disso, que estudam e trazem tendências. A WGSN é uma delas, que faz pesquisas ao longo do mundo, né? E traz dados, sempre projeção de 2 anos para frente. Então, quando a gente fala de perfil de consumidor, a gente olha para esses dados, estuda isso e traz para a nossa realidade. Traz para esse caminho de desenvolver interface, se for no UX, ou o caminho de trazer para fazer experiência de cliente diferenciada, olhando para alguns públicos específicos. A gente pode até falar, atualmente, que existem algumas coisas que estão acontecendo no mercado que já foram previstas por alguns órgãos, como a WGSN, que é o avatar, né? O meu produto hoje, ele tem um avatar. Ele já foi criado há 2 anos atrás, mas é porque eu estava olhando para esses estudos de possíveis consumidores que teria aderência. Então, hoje a gente fala também de varejo direct to avatar, que seria varejo de roupa direta para o avatar. A gente vê a Meta aí transformando avatares, a gente vê algumas luxury brands falando de moda, fazendo roupas para esses avatares. Então, sim, trazendo para a experiência de usuário e trazendo essa tendência, a gente começa a olhar para essas pesquisas e trazer para o nosso público-alvo. Porque quem está antenado nisso já está numa complexidade além. Eu já vi, eu já estou estudando, eu já estou fazendo alguma coisa no meu produto que está relacionado a essas tendências, esse movimento, né, de trends e de comportamento do consumidor que me trazem benefícios. Quem não está olhando para isso acaba perdendo uma oportunidade de fidelizar mais, de trazer mais visibilidade para o seu produto, de trazer mais clientes. E quando a gente fala também de perfis de consumidores, a gente pode falar, sei lá, citar nomes, falar sobre cada um deles e trazer também algumas coisas que crescem muito dentro desse quadrado que é a experiência de usuário, que é a interface, né? Trazendo usabilidade de uma maneira boa para a marca. Perfeito. E hoje o podcast Comitê de Clientes, ele tem como propósito conectar pessoas, empresas e o propósito da marca. E hoje as marcas, nós estamos falando aqui sobre o quanto que é importante elas olharem esta estratégia de consumidor, levar para dentro da cultura da empresa, porque todos os colaboradores precisam estar engajados para olhar o mercado, como Sim. você trouxe, para fazer análises de tendências, para conversar com os consumidores e entender de fato qual é a dor dele para trazer para esse produto e como você visualiza as tendências para daqui 1, 2 anos, essas experiências do consumidor nesse mundo maluco, pós-pandemia, mundo híbrido, mundo digital, e que várias empresas ainda não foram
Para o online, ainda temos hoje muitas empresas que não têm, né? Muitos sites que não tem nem o Google tá guiando o site. Então, isso é um problema. Não é um problema, mas eu acho que é uma oportunidade que está sendo perdida. Como você mesmo falou, o híbrido já está se tornando mais digital. A gente já vem aí, acho que você já deve ter escutado falar metaverso, a palavra do ano. O próprio rede social já mudou o nome para Meta. Então, isso já é uma entrada para coisas novas, né? E quando a gente fala de consumidores do futuro, sendo bem simplista, dando nome aos bois aqui, né? A gente pode definir 4 perfis aí, que são os reguladores, os conectores, os construtores de memória e também os neosensoriais. Quem são eles? São públicos-alvos diferentes, de gerações diferentes, pautados nesses estudos globalizados, WGSN e outros birôs de tendência e informação, tá? Os reguladores, eles são as pessoas estáveis, a geração X. Então, são geralmente as pessoas que querem o controle da coisa toda, que não querem essa interação total com o digital, não é desconsiderada, mas também não quer essa interação total com o digital. Um exemplo disso é que durante a pandemia eles cortaram um pouco do contato humano e começaram a usar o digital, mas de uma forma controlada. A gente tem exemplos e oportunidades para o UX aí em lojas como Click to Collect. O que é o Click to Collect? É clicar e programar uma coleta. Existe um estudo para que daqui a 2 anos as pessoas tenham essa cultura, principalmente de coletas agendadas para tudo. Então, é uma oportunidade de olhar para as interfaces hoje de UX, de aplicativo, de experiência. Quem tem restaurante, bar, como é que eu vou fazer isso dentro desse meu universo voltado com essa experiência de usuário, olhando para essas entregas programadas. Se eu não me engano, em Singapura já tem um aplicativo no qual as pessoas usam, colocam lá a entrega programada e eles têm uma atualização em tempo real. Então, olha que legal. Aconteceu alguma coisa, eu precisei atualizar o endereço de entrega, mas o motoboy está no meio do caminho. Eu consigo atualizar. Olha o quanto isso está sendo customizado e trazendo dentro da experiência do usuário que está voltada ali no UX, que é uma partezinha da experiência e fidelização do todo. A tecnologia sustenta isso. Exatamente. A gente tem que olhar também para o quanto... A gente tem problemas simples com tecnologia, né? Por exemplo, a bateria do celular que descarrega rápido. Então, a gente precisa evoluir um pouco na tecnologia. Mas existem muitos países e essa cultura, ela vai vindo, ela vai entrando e é uma projeção daqui a 2 anos. E quando a gente fala, além disso, tem a questão do home e-commerce. É uma tendência em que a gente vai poder olhar, ver filmes, publicidades e, por exemplo, olhar para uma roupa que está lá, eu quero aquela roupa. Clicar na roupa e eu ter um aplicativo ou algo voltado para isso, uma interface, um UX que faça a venda da roupa, direto naquele teu momento de lazer. Isso é dedicado especificamente para esse público, que ele quer uma interatividade com o digital, mas ele também quer ter controle. Ele não quer usar um óculos e ver uma realidade virtual totalmente diferente. Essa é a geração X. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver oportunidade, a gente começa a sentar aqui com os especialistas de experiência de cliente, de experiência de usuário, para desenvolver caminhos. Então, todas as marcas que têm produtos associados a isso, têm que olhar para isso, porque esse público ele vai continuar querendo mais experiências customizadas. E esse público valoriza o tempo dele. Exatamente. Muito. E valoriza mais ainda após a pandemia. Exatamente. Então, como que a gente olha para esse tempo que ele gosta, que ele valoriza e transforma isso numa experiência de usuário voltada no digital ou durante um momento de lazer que eu estou assistindo um filme ou eu estou aqui olhando para esse cenário que está uma paisagem, mas eu não sei qual que é o país. Olha a oportunidade que tem aí de experiência de usuário e interface, a gente olhando e falando, aqui tem uma agência de turismo que você clica e vai mandar para o aplicativo dela e já vai ter uma experiência totalmente diferente com a interface ligado para aquele usuário. Então, olha tanto de oportunidade, tanto de interface, de UX, de experiência que a gente tem só para esse público de regulador, que são esses que valorizam o tempo, que são estáveis, a geração X. Tem muita oportunidade.
E saindo já um pouquinho desses reguladores, a gente tem os conectores, que são os millennials, que são aqueles que reinventaram essa cultura do compartilhamento. O que é a cultura do compartilhamento? Hoje a gente já tem exemplos normais no dia a dia. Bike, patinete, tudo compartilhado. Na China, atualmente, a gente já tem pessoas que não têm laços afetivos e compram casa junto, já estão compartilhando imóveis. Olha aí a oportunidade do UX, do aplicativo, da experiência de cliente, de criar como é que eu vou fazer algo para vender um imóvel compartilhado, entendeu? Daqui a 1 ou 2 anos, isso só vai crescer mais e mais. E essas pessoas vão buscar isso, né? Essa geração de millennials, eles já têm essa coisa do empreendedorismo, eles já querem achar solução, eles são contra a cultura da pressa, mas não são preguiçosos, eles querem ver as coisas acontecendo. Essa geração é uma geração que tem essa conexão muito voltada a trazer bons resultados em maneiras efetivas, né? E traz muito isso. Quando eu olho para esse quadrado, eu vejo muito a descentralização, o compartilhamento, o investimento. Vejo situações, até num dos relatórios que eu li, que eu posso compartilhar, eu vi algumas coisas para daqui a 1 ou 2 anos, é uma projeção, né? Não é de fato, assim, Raquel está falando, vai acontecer, é uma projeção. Pessoas, famílias diferentes, comprando casa de praia e usando um cronograma para usar a casa de praia. Então, é uma casa de praia compartilhada. Então, é uma experiência de usuário. E o que eu ligo o UX aí? Como que eu teria esse controle disso de uma maneira digital? Entendeu? Como que a marca faz isso? É uma oportunidade, é sentar, é fazer uma interface, olhar para o questionamento, é conhecer esse consumidor, os conectores que são a conexão e desenvolver isso. Já dando um segmento para a gente terminar os 4, né? Já que eu comecei a explicar, vamos continuar e contextualizar e trazer todos os cenários de projeção para daqui a 2 anos. Eu traria também os construtores de memória, que são as pessoas que são focadas em construir memórias mesmo. O nome está aí. Elas valorizam a vivência, o tempo também, valorizam a simplicidade, em simplificar a vida. E também aí vem essa questão do desentulhar. Teve muito essa questão de pandemia, de oportunidade de limpeza, de ter conforto versus o minimalista. Isso, exatamente. Você definiu. Exatamente. É exatamente isso. E essa galera, ele traz também um movimento de cultura familiar diferente. Existe projeção para que 2024 traga a questão de que família não é só a que a gente nasceu, e sim a que a gente cria. Então, existe um conceito aí de estrutura familiar não só sanguínea, de novas famílias. Também a gente pode olhar para o LGBTQIA+, que é um segmento que está trazendo a sua identidade, está levantando sua bandeira. Então, quando eu olho para esse quadrado, eu vejo oportunidades. Se a gente não olhar que esse público existe, que a gente também precisa adaptar a nossa experiência de usuário. Cuidar dessas pessoas. E essa experiência de cliente para essas pessoas, a gente está perdendo uma oportunidade. O quanto o meu negócio está olhando para esse público, o quanto o meu negócio está deixando, sendo inclusivo com eles. E aí, a gente pode também pontuar algumas coisas relacionadas a estudos que dizem da Universidade de Washington, que dizem que em 2060, uma dica, né, que fica quais os negócios estão olhando para as pessoas que estão envelhecendo. Como que eu estou trazendo isso para a minha experiência de cliente, experiência de usuário, voltado para as pessoas que envelhecem. Quem que está olhando para isso? Se eu tiver um produto que saiba trazer esse cuidado, que traga a experiência e a experiência de usuário para esse público-alvo, ele vai ser um produto de sucesso. E olha o ponto aí, é engraçado porque são pequenas coisas que a gente lê e a gente comunica, mas que no dia a dia a gente acaba não pensando, que tem uma infinidade de público, infinidade de coisas que a gente tem que estar se preparando. Não estou dizendo hoje, amanhã já vamos, criar algo. Não, mas esse público de fato está envelhecendo e a gente precisa olhar para isso. E hoje já é um percentual muito representativo, né? E a população está envelhecendo. Exatamente. E quanto de
experiência de usuário, quanto que a gente tem de produto para essas pessoas, de cuidado com ela, o quanto que a gente tem também de interface. A pessoa está envelhecendo, mas qual é a acessibilidade que ela tem hoje dentro do digital? É uma boa pergunta para todo mundo repensar. Qual é a acessibilidade que a gente está colocando? Claro que a gente vê coisas mirabolantes aí, né? Voltando para esse assunto que eu toquei ali, metaverso. O metaverso sempre existiu. Começou lá com os e-mails, começou com toda essa história de primeiro Web 1.0, que era só estática, depois as redes sociais, que é a comunicação, e agora o tal do metaverso, que sempre existiu, numa maneira mais virtualizada, ou seja, na sua melhor visual, versão. Isso. Mais tático. Isso pras mesmo. pessoas. É uma experiência mais tática, mais virtualizada, mas entre real e virtual, né? Então, eu consigo olhar para isso e pensar que a gente também está deixando um gap. E essas pessoas que envelhecem? Como é que a gente vai adaptar todo esse movimento? Existe todo esse público. Como que a gente vai fazer isso de uma maneira inclusiva e acessível? Existe oportunidade de experiência de cliente e de experiência de usuário aí. E voltando a um dos últimos, né, projeções que a gente tem, são os neosensoriais, que é o Gen Z, que é a galera que gosta do híbrido humano, tecnologia, que quer comprar uma roupa, um blazer como o meu com criptoativo ou criptomoeda, e que ao mesmo tempo eu estou trabalhando e eu cansei do meu trabalho, quero um momento de lazer, eu vou colocar meu óculos Key-Rash e vou para um outro ambiente, outro cenário, que vou parecer trabalhando no Himalaia. Então, é esse público que que se aborda mesmo, é aquele fora do comum, aquele que adere às maiores experiências, que está ligado hoje a NFT, que investe em NFT, que quer entrar no metaverso, que já investe em todas as moedas, criptomoedas há muito tempo. Então, esse público é um público diferente e é o público que também precisa ser cuidado, porque daqui a 2 anos ele vai ter um poder econômico maior, né? Essa geração vai evoluir e eles vão ter um potencial de gasto. E a gente tem que adaptar nossos produtos, nossa experiência de usuário para eles também. Existem coisas mirabolantes por aí, estudos que estão criando, principalmente no foco, acho que tem... A NFT está muito abrangente na questão de obra de arte, música, também imóveis, né? Tokenização de imóveis. E a gente também começa a ver a questão da NFT na moda. Então, esses são os segmentos. Mas existem outros quadrados aí que podem ser trabalhados em NFT. Toda essa parte, né, nova, que tá todo mundo meio assim... o que é NFT? Esse negócio é seguro, não é? O que eu faço? Eu abordo, eu compro, eu não compro. É importante a gente entender que é algo que dentro da blockchain, que é como se eu comprasse e colocasse meu nome naquilo. Pensa num imóvel. Os imóveis têm valores diferentes. A minha casa na praia tem um valor, a minha casa na cidade tem outro. Então, o NFT... Hoje, dentro do mercado de imóvel, é isso. É eu regularizar a minha compra da minha casa na praia, sendo um valor de 500 mil, e na minha casa no centro de São Paulo, de 1,5 milhão, que são valores diferentes. Então, pensa de uma maneira muito clara e fácil explicando o que é isso, para a gente começar a olhar para essa experiência de usuário e olhar para esses quadradinhos, entender mais e não descartar. É algo um pouco incerto? Sim, é tudo muito novo. Mas a gente não pode deixar de olhar, tem que estar atento. Isso se adequa ao meu negócio? Não se adequa. Então, tudo bem, deixa lá em stand-by. Não, se adequa. O meu público-alvo é um público que pode, sim, aderir a isso. Então, a gente tem que começar a trabalhar a experiência de cliente, a trabalhar a experiência de usuário voltado para, né, inovações. Exato. E é um ponto, né, que você colocou. Essas tecnologias, essas tendências se adequam ou não à minha empresa? E é um ponto muito importante, estratégico, para as empresas refletirem, estudarem e incluírem nos seus pontos de governança. Afinal de contas, nós tivemos vários exemplos, não vou entrar citando marcas, mas nós tivemos exemplos de empresas que tomaram decisões incorretas porque acharam que aquela tendência não ia emplacar e elas acabaram simplesmente morrendo. E eram marcas internacionais, gigantes, que tinham lojas a cada esquina, que provavelmente todo mundo está assistindo já consumiu alguma vez em casa, e hoje ela não existe mais, ela faliu, literalmente. Então, esse é um ponto de decisão
muito importante. As empresas precisam olhar para estas tendências, precisam olhar para a experiência do consumidor para não tomar um passo em falso e aí colocar toda uma trajetória em risco, como nós já vimos, ou até riscos de marca, que vimos alguns comentários de marca durante a pandemia, que também causaram rupturas absurdas, e os consumidores falando, eu não vou consumir mais essa marca, eu não vou mais neste restaurante, eu não vou mais comprar esse produto, porque a filosofia, justamente destes 4 pilares de consumidores que você falou, não está aderente ao propósito dele. Sim, é muito importante a gente olhar para isso e também pensar, ok, o meu propósito é voltado para esse consumidor? Sim. O que esse consumidor está acontecendo no mercado que ele está interagindo? Sustentabilidade é algo... ESG está aqui. Isso mesmo. Isso. Então, assim, sustentabilidade. Vou dar uma virgulazinha aí, algo para a gente pensar um pouquinho. Já existem alguns rótulos que são rastreáveis, né? Já existem QR Code de roupas que são rastreáveis a cadeia inteira. Então, imagina se esse público olhar para a comida e quiser saber todo o processo da comida. Então, o que a gente precisa de experiência de usuário para isso? O que a gente precisa de experiência do cliente? Se eu fizer uma boa experiência de usuário, tendo um QR Code, uma autenticação que seja de rótulo, pode ser de produto, pode ser de restaurante, tem N oportunidades. Trazer essa autentificação, eu trago uma experiência diferente para esse cliente. Se ele está preocupado com a sustentabilidade, ele quer saber toda a cadeia do produto que ele está consumindo, seja no restaurante ou seja o produto que ele está comprando no supermercado. Então, a gente tem que olhar para esses pontos, né? Eu acho que isso é global. Todo mundo, de alguma maneira, tem que se adequar ao ESG. Eu apontei aqui um exemplo, né, simples, não totalmente ligado a ele, mas que tem a ver com a sustentabilidade, que traz uma realidade para a gente necessária. Isso não vai mudar. Cada vez mais a preocupação é maior com isso. E o quanto a gente tem que olhar para esses pequenos detalhes de experiência de cliente, de experiência de usuário, de interface, de aplicativo, de rótulo, ou até de algo simples, né? Que não precisa ser só do digital, mas o rótulo está num produto que é algo que vai trazer uma informação e vai trazer uma customização para o cliente. Ele quer coisa personalizada, ele quer entender de onde veio. É um lifestyle. A gente, né, você que é especialista de experiência de cliente também sabe disso. A gente tem a tendência a pesquisar uma marca, então eu quero saber mais sobre ela. Qual é o quesito que ela tem de sustentabilidade, como que ela traqueia isso. O traqueamento também é um ponto muito importante para a experiência de usuário e vai ser para os próximos anos. É uma coisa que tende a crescer e tende a ajudar as empresas, porque quanto mais a gente conhece se o processo produtivo, o processo, toda a cadeia, ela é limpa, mais você gosta da marca, mais você fala, nossa, olha, começa lá, tem todo esse processo, tem a logística, é tudo tão limpo, eu quero consumir esse produto. Então, isso traz, né, até para a experiência de cliente, um aconchego da marca, né? Uma história que a gente cria com ela, voltado para o que a gente acredita, o conceito que a gente acredita. Exato. E para os profissionais que querem embarcar, né, nós temos hoje um grande percentual de ouvintes, pessoas que acompanham o portal, que são jovens profissionais, estão estudando entrar nesse mercado. Quais as dicas para o profissional embarcar na área de UX? Bom, a área de UX é uma área que, assim, tem muitas oportunidades e tende a crescer, né? Um dos primeiros pontos que eu daria de dica é olhar para essa coisa de metaverso, essa coisa meio doida, estudar muito sobre isso, se especializar aí para esse mercado, porque tu tá indo para o mercado mais complexo. Então, se você domina o complexo, as outras usabilidades se tornam mais simples. Então, a dica que eu dou é realmente focar naquele mais absurdo que a gente olha assim, nossa, não, mas isso não vai virar. Mas estuda, entende, tem muita oportunidade, tem muita porta aberta. Também olhar, como a gente já comentou, Euri, a questão do consumo, como o consumidor está agindo, porque o UX é isso, é fazer as interfaces, é fazer a usabilidade do produto voltado nas soluções que o cliente busca, o perfil do consumidor, o que ele busca, né? Entender muito isso, deixar muito claro, buscar especializações, buscar interação com as inovações e se especializar cada vez mais. Existe um mercado de oportunidade gigante que está aí para ser descoberto pela essa galera. E essa galera nova até, ela é muito rápida, muito dinâmica. Eu acho que o UX tem muito
a ver com eles exatamente por isso, né? Por ser uma coisa muito mutável, adaptável, uma coisa de interface que tem muito a ver com tecnologia, que tem muito essa interatividade. Então, uma das dicas que eu daria é essa. Perfeito. E agora indo para as nossas considerações finais, porque o tempo passa muito rápido, né? Já estamos aqui caminhando para o nosso final de episódio. Quais as suas considerações finais e aonde os nossos ouvintes, nossos telespectadores encontram a Raquel? Bom, eu vou pontuar novamente, né? Olhar para o futuro, olhar para essas inovações para fazer uma boa experiência de cliente hoje. Para usar essa experiência de usuário muito bem feita, muito acessível e trazer algo dentro dessa grande e completa experiência do cliente, a caixinha de experiência de usuário ser bem feita. Então, a minha consideração final, uma coisa que eu deixo é olhar para as tendências e trazer uma boa experiência de usuário no hoje. Quando eu olho para o futuro e começo a entender, começo a desenvolver coisas novas, focadas, sem desconsiderar e, claro, né, com coisas pautadas, coisas estruturadas, eu consigo ter uma experiência melhor hoje. Perfeito. E aonde o pessoal encontra os seus artigos? Deixa suas redes sociais, seus contatos aqui para quem está nos ouvindo. Legal. Bom, eu sou colunista do portal, eu escrevo, né, alguns artigos para lá. No LinkedIn também escrevo algumas coisas, mas muito voltadas exatamente por gostar muito dessa área, por olhar muito para a experiência de usuário, muito voltadas para esse segmento. Então, no LinkedIn vocês me encontram com Raquel Pereira e no portal tem os meus artigos lá. Todo mês tem um artigo novo, leiam. O artigo é feito com muito carinho. É feito com muito carinho. Eu sempre busco trazer coisas novas, mesmo disruptivas, totalmente diferente do que vocês escutam, para realmente botar aquele ponto de interrogação, aquela vírgula e falar: opa, mas isso faz um pouco de sentido? Vou ler mais sobre esse assunto. Porque o meu objetivo é sempre olhar para frente e a gente tá antenado com o que tá lá na frente, trazendo coisas talvez mais palpáveis. Talvez eu não precise fazer o metaverso hoje com o meu cliente, mas uma coisinha, um insight que eu li naquele artigo que tinha um metaverso, vai fazer minha realidade prática hoje com o meu cliente de uma maneira simples funcionar. Então, eu sempre busco focar isso nos meus artigos e nas coisas que eu escrevo e nos meus valores de agregação para todo mundo do segmento. Perfeito. Raquel, muito obrigada pelo seu tempo, em estar aqui compartilhando tanto conteúdo e também por estar conosco ali no Portal Customer já há um bom tempo com conteúdos fabulosos. Parabéns e muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço e parabéns por ser âncora, né? Parabéns todo mundo envolvido no portal, no comitê de clientes. É pessoal muito receptivo e eu acho que a gente tem muito conteúdo, muito conhecimento, muito valor para trazer para todo mundo e muita conexão também. Então fiquem ligados, acompanhem que tem muita coisa boa, viu? E obrigada novamente. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento e experiência e sucesso do cliente. Lembrando que estamos soltando episódios semanais. Nos acompanhem tanto no LinkedIn quanto no YouTube, também no Spotify. Temos conteúdos. Hoje o propósito do comitê e do portal é trazer conteúdo de uma forma holística para você que quer consumir conteúdos por texto. Então nós temos as pautas dentro do portal, conteúdos por voz no Spotify, conteúdos por vídeo no YouTube. Então nós trazemos isso junto ao nosso propósito para você consumir conteúdo de forma fácil no meio em que você desejar. Afinal de contas, temos todos os perfis hoje dentro do portal, profissionais que estão começando, profissionais já maduros dentro da área, várias referências profissionais que escreveram um artigo para nós e também os assessores que nos acompanham e que nos encaminham pautas diárias de várias marcas que estão junto conosco já no portal. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Um excelente dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí a cada momento de nós. Mais uma vez, agradeço e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.